Estamos agora no segundo tópico da nossa lição, que tem por título Ordenação. Vamos entender este assunto segundo a revelação da Palavra de Deus. Pergunta A: qual é o papel dos anciãos e como devemos tratá-los? Irmão Jonathan, qual é o papel dos anciãos? É manter a fé, como fortalecer a fé, crescer a igreja, desenvolver a igreja, fortalecer a doutrina. Então, esses são alguns, né? Ou, digamos assim, o papel do ancião é da liderança espiritual. Ele é o líder espiritual da igreja e deve agir como tal. Ou seja, ele apacenta o rebanho, que é Isso. a expressão usada aqui, mas em diversos aspectos, né? Apacentar o rebanho não é só consolar a pessoa no momento da sua tristeza, né? Mas é exortar, é ensinar, é repreender, levar o ensinamento da doutrina, levar a palavra de conforto também no momento necessário. Então, o apacentar é bem amplo, né? Sim. E como nós devemos tratar aqueles que então são ordenados a serem anciãos, estão à frente da obra do Senhor? O verso de Hebreus, Luzir, ele traz como obediência, né? A gente poderia trazer essa questão da obediência, lógico, ela estando em conformidade com a palavra de Deus. Não é uma obediência cega, né? Isso, exatamente. Mas a gente pode traduzir essa obediência como um respeito. Então, por pior que esteja o pastor cometendo erro, Deus vai cobrar dele. Só que quando a gente agora levanta a nossa voz contra o ungido do Senhor, a gente pode incorrer em maldições. Aí a pessoa que está em erro, supostamente, vamos colocar esse cenário, então se o pastor ele está em erro, e eu agora o amaldiçoo, ou agora eu começo a criar Desacato, né? desacato, cria agora ali uma rebeldia e tudo, então tanto o pastor como eu estaremos ambos condenados diante de Deus. Então, eu poderia colocar aqui um grande exemplo, é a gente seguir o exemplo de Davi. Davi recebeu o conselho, inclusive, dos seus que estavam próximos a ele, do próprio Joabe. Olha, esse é o sinal de que Deus está entregando Saul na sua mão, agora você tem que matá-lo. E aí Davi ele traz uma verdade muito solene que eu acredito apropriada aqui no trato. Falou, não tocarei no ungido do Senhor. Então a gente, seguindo aqui o verso de Hebreus, né, obedecer aos vossos pastores, sujeitáveis a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de sempre tratar com respeito, né, os pastores e jamais, em momento algum, por maior que estejam errados, nós podemos sim ali da forma apropriada, né, procurar ajudá-los, porque todos nós somos passíveis de erros, mas com respeito, sem nunca faltar com respeito contra aqueles que são ungidos. Certo. Pergunta B: descreva o processo de ordenação e explique quando é apropriado. O processo de ordenação a gente consegue ver aqui. E para quem nunca acompanhou, tem algumas gravações aí pela transmissão. Recomendo, inclusive, que você assista. É um momento muito solene, muito bonito, sublime, da ordenação dos anciãos, dos ministros. E aqui a gente tem um exemplo bíblico, né? A ordenação ela vem primeiro diante da necessidade, né? Então houve a necessidade. E como foi feito o processo da ordenação? A imposição das mãos. Então, a partir da imposição das mãos na cabeça, ali foram convocados, né? Houve ali então uma cerimônia e aí então depois dessa imposição das mãos eles foram enviados então para o trabalho. Então o processo é esse, o chamado de Deus e a ordenação por meio da imposição das mãos. Isso, então nós vemos ali dos anciãos em Atos 6, nós vemos que houve ali a necessidade, né? Conforme o irmão, o quando, né? Quando é necessário, ou quando explique quando é apropriado, né? Então, Sim. diante de uma necessidade. Isso. Então, há necessidade. E nós já encontramos pessoas que não começaram uma vida espiritual naquele momento, né? Mas a igreja já tinha o testemunho de suas vidas como pessoas piedosas, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de sabedoria. E a partir disso, então, daí se conclui o processo através da cerimônia em si.
Então, a palavra de Deus nos chama muita atenção para esse fato. Depois, Paulo, escrevendo a Tito, ele menciona, né, que em relação ao bispo ou ao ancião, então não vai escolher qualquer pessoa, porque mesmo cristão, temente a Deus, alguns têm determinadas lutas na vida que se sobressaem muito, né? E que não lhe dá um respaldo espiritual para se tornar um líder. Deus lhe dá outros dons, Deus lhe ajuda, ele está ali na luta e tal, mas para ser um líder, a palavra de Deus daí nos chama atenção para algumas questões onde precisam ser respeitadas. Mas não, volto a dizer, né? Não que ele vai ser dessa forma a partir da ordenação. Mas ele é assim e a ordenação acaba vindo apenas como uma confirmação e uma separação dele agora para uma atividade especial. E a gente pode se perguntar, né? Bom, então, algumas pessoas comentam, né? Estão ordenando mais pessoas hoje, né? Sim. Na nossa igreja do que no passado. E isso é justamente pela necessidade espiritual que a gente tem. E a gente pode ver no exemplo bíblico que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, assim, por mais que a gente possa ordenar ali com tudo que está descrito aqui, né, a forma, né, já foi comentado, a gente vai entender que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, faz-se necessário. Então, a pessoa que ela sente o chamado de Deus, ela não deve rejeitar. Né? A gente estudou nas lições anteriores sobre o dom profético. Antes de Ellen White, outras pessoas receberam a visão de Deus e rejeitaram esse chamado. Então, eu quero aqui fazer um apelo a Luzerley, que se você se sente chamado e tocado por Deus, não resista a essa voz do seu chamado ao ministério. Você vai ter que abdicar de algumas coisas, de alguns, talvez alguns desejos, algumas vontades, mas é um sublime chamado. E Paulo fala isso, né, para Timóteo: olha, não despreze o dom que há em ti. Então, se você tem um chamado, tem um dom espiritual que Deus o convocou, não despreze esse dom, não deixa ele passar, não ignore esse chamado, esse convite do Espírito Santo, por maior que sejam as aflições. Eu costumo brincar que o pastor, ele é quem é cobrado de todos os lados, né? Ele é cobrado do ministério, pelo avanço, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da igreja, ele é cobrado pela igreja, né, por várias atividades, ele é cobrado também pela família. Se é um pastor que cuida de mais de uma igreja, você está viajando muito, não dá atenção para os seus filhos, como é que está a sua família? A igreja é porque o pastor já tem muito tempo que não vem aqui, o pastor está tempo, e aí depois... Então, assim, isso é natural, porque a necessidade do campo é grande, a seara é grande, então existe um esforço, uma dedicação muito grande. Mas o que a gente tem que levar aqui do nosso coração é: se você foi chamado por Deus, Deus vai o qualificar e Deus vai capacitar para a boa obra.